Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9, da Universitária M 820. São 11h30 aqui no Recife. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje nós vamos falar, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, sobre feminicídio, quando as mulheres morrem pelo fato de serem mulheres. Nós já estamos ao vivo, com transmissão via streaming, pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela Universitária 99 e na página da Marco Zero Conteúdo, também nas nossas redes sociais. E você já pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário, pela página do Fora da Curva, no Facebook e também pelo telefone aqui da rádio, que é o 81-3879-5454. 3879-5454. O Brasil é um dos países mais perigosos para as mulheres. Isso porque estamos na 5ª colocação em número de assassinatos de mulheres no mundo. As notificações de caso de estupro coletivo, por exemplo, subiram de 1.570 no ano de 2011 para 3.526 no ano passado. Os números são do Ministério da Saúde e foram divulgados pela Folha de São Paulo no mês de agosto passado. Também falando do ano passado, de 2016, foram registrados 2.196 casos de estupro só aqui no estado de Pernambuco. E hoje, daqui a pouco, o governador Paulo Câmara assina um decreto que estabelece que o termo feminicídio deve entrar nos boletins de ocorrência. Diz o artigo 1º, vou ler para vocês. As mulheres vítimas de crimes violentos, letais, intencionais, por razão da condição do sexo feminino, terão como motivação do crime o feminicídio, que será registrado no Sistema de Mortalidade de Interesse Policial, que é o CIMIP, da Secretaria de Defesa Social. Essa vitória acontece depois de muita pressão da sociedade civil, que culminou com uma campanha chamada Isso é Feminicídio, campanha que foi liderada pelo coletivo, pela rede Meu Recife, que conseguiu, num curtíssimo espaço de tempo, mais de 4.000 assinaturas. Para discutir o tema, para falar dos avanços, também dos retrocessos e das ferramentas que a gente tem para combater a violência contra a mulher, estão aqui no estúdio. Eu já agradeço bastante pela presença. Inamara Melo, que é gerente de promoção da cidadania para as mulheres, da Secretaria da Mulher do Recife. Também conosco Madalena Rodrigues, que é advogada e mobilizadora da rede Meu Recife, que capitaneou a campanha. E também João Valadares, que é jornalista, especializado na cobertura de violação de direitos humanos e questões de segurança pública. Muito bom dia, minha gente. Bom dia. Agradeço muito vocês estarem aqui. E nesse dia, finalmente um dia positivo para a gente falar sobre o combate à violência contra as mulheres, né? É raríssimo, por isso precisa ser comemorado. E eu já te pergunto, Madalena, o que representa essa inclusão do termo feminicídio nos boletins de ocorrência aqui de Pernambuco? Bom dia para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Meu Recife agradece o espaço dado pelo programa. E assim, para nós, essa vitória tem bastante significado, né? É uma vitória das mulheres, porque a partir do momento que a gente tem a criação desse subtítulo, né? A criação do subtítulo feminicídio, em primeiro lugar, a gente tem a visibilidade, né? De uma ocorrência que tem tantas especificidades. É quando uma mulher morre em razão do gênero feminino, né? A lei até usa o termo sexo feminino de uma forma equivocada, mas é quando uma mulher morre em razão de ser mulher. Então, a gente está dizendo, né, a partir desse decreto, né, dessa vitória, a gente está dizendo que existe ali a configuração de uma ocorrência que tem as suas especificidades consideradas, né? Uma visibilidade. Quando a gente precisa saber quantas mulheres morreram em razão do feminicídio aqui no estado, agora a gente vai ter uma facilidade para levantar esses dados, né? Não é uma mera questão de inclusão de um nome, né? Não é. É o que a gente costuma dizer, uma frase que a gente usa bastante, não é crime passional, nem mera questão textual, né? Porque tem gente que ainda pensa, a gente escutou isso ao longo da campanha, que era um mero, acho que eu posso dizer, um conforto feminista, uma vontade um capricho feminista, né? De não usar o termo homicídio. Não, se a vítima mulher é feminicídio, não, a lei tá aí, né? Tá justificando porque o termo. A lei é 13.104/2015, quem quiser tá disponível na internet, ter acesso, né? Torna
acrescenta essa qualificadora, feminicídio, ao tipo penal do homicídio, e torna também o crime hediondo, né? Altera a lei dos crimes hediondos a partir dessa reformulação. Então vai muito além de uma questão textual, né? Exatamente. A gente ainda volta para a questão do termo, mas eu queria te perguntar, Inamara, já te dou bom dia novamente. O Recife é sabidamente, né, uma das cidades mais violentas, né, no Brasil, e uma das cidades, digamos assim, menos acolhedoras para as mulheres. É uma cidade em que as mulheres têm muito medo de andar nas ruas, de fazer coisas simples, pegar um ônibus, né? O que é que o poder público municipal do Recife ainda deve às mulheres da cidade que estão na cidade? Olha, todos os serviços e organismos e políticas para as mulheres são resultado da luta das mulheres e da luta dos movimentos feministas. Isso historicamente. E aqui no Recife, nós temos, no Recife e em Pernambuco, tradicionalmente um movimento bastante vivo e bastante, que sempre foi protagonista de muitas conquistas. Então nós contamos com o Centro Clarice Lispector, que é um dos mais antigos do país. Então, ainda que a gente se defronte com dados da violência, que são dados muito complexos e que são realmente assustadores para nós mulheres, nós também contamos com uma rede de serviços que é referência para o país. Nós contamos aqui com o Centro Clarice Lispector, que já existe há mais de 15 anos. Nós contamos com o Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago. Fazemos o atendimento nos 2 compás com equipes da Secretaria, tanto para atendimento jurídico quanto psicossocial. Existe no Hospital da Mulher um atendimento específico para mulheres que são vítimas de violência. Então, tem uma rede de serviços, além da questão das campanhas que são realizadas, isso durante todo o ano, em grandes eventos. A gente agora, inclusive, está realizando a campanha em função da passagem da visibilidade lésbica e também toca na questão do enfrentamento à violência. Enfim, existe uma série de serviços que são realizados muito em função do reconhecimento de uma desigualdade de gênero, de uma necessidade da gente ter uma cidade mais justa para as mulheres na cidade do Recife. Inamara e todos vocês, a gente sabe que as ações muitas vezes elas existem, né? Mas a implementação e até a eficácia delas só depende, às vezes, muito exclusivamente da força política, né? Da mobilização popular, logicamente, mas da força política, da vontade do poder público. No ano passado, por exemplo, a Câmara de Vereadores não aceitou, né, a criação, por exemplo, de um conselho para as políticas LGBT, e também não aceitou, e o Estado de Pernambuco também não, através da Câmara dos Deputados, que se discuta, por exemplo, questões de gênero nas escolas, né? Então, a gente vê esse movimento duplo, né? A pressão popular de um lado e a força política que muitas vezes nos impede de avançar. E aí eu lembrei, hoje pela manhã, João, que semana passada você publicou um texto curto nas suas redes sociais, você falava sobre o percentual de estupros em Pernambuco ter crescido assim, avassaladoramente, né? Mais de 300%, a gente passou de 517, me corrija se eu estiver errada, em 2016, perdão, para 2.196, 10 anos depois, mesmo contando com a subnotificação, né? A gente tem que ter cuidado com esses números, e por isso que no texto há uma ressalva. A lei foi modificado em 2009. O conceito de estupro foi ampliado. Então, os números de 2006, evidente que há esse percentual de 324%. Há alguns fatores que, pela responsabilidade de cobrança, inclusive dos órgãos públicos, é preciso que se ressalte. Há um empoderamento maior, as mulheres denunciam mais. Se você pegar de uma década, e ainda, mesmo assim, há uma subnotificação alarmante, grande, mas o percentual, salientando todas essas ressalvas, é assustador. É altíssimo. Se número de guerra, né? Se reproduz. Como a gente vive num estado extremamente violento, um estado onde atualmente a gente tem as políticas públicas em relação a esse tema fracassadas, é preciso que seja dito, né? E isso esse dado, se a gente pegar e ver esse aumento percentual, é alarmante. Só qualquer ressalva que se faça. Sim, é um número grande de todo jeito. Tem 5 mulheres estupradas todos os dias em Pernambuco. Tu achas que a imprensa nossa local está fazendo a cobertura tão alarmante quanto? Eu acho que a questão da imprensa não é... eu acho que às vezes falta um aprofundamento maior
das causas e da raiz. A imprensa funcionar como um mecanismo de cobrança das instituições, dos governos, cobrar as pactuações, cobrar o que foi abandonado, cobrar as incoerências. Às vezes a imprensa faz um relato meramente policial e isso se perde numa cobertura jornalística, que é importante que se tenha, que é importante que se registre, mas é importante que se faça um acompanhamento aprofundado da questão. Então a gente precisa entender por que tantas mulheres no Recife estão sendo estupradas, por que tantas mulheres são vítimas de violência. Então, a gente tem vários fatores, mas a imprensa precisa ser esse indutor dessa discussão na sociedade. Sim, e esse elemento de incomodar mesmo, né? Não é se satisfazer só com uma notícia boa como a de hoje. Eu acho que precisa ter um mecanismo, ser utilizado como mecanismo de cobrança. Sim, de fiscalização. Não só da questão da violência contra as mulheres, mas da violência geral, da segurança pública, que está deixando de ser feito. Por que se morre tanta gente em Pernambuco? Sobre cobrança. Perdão, João, mas sobre cobrança, eu queria te perguntar, Madalena. A gente falou, né? A inclusão do termo é importantíssima, né? Do termo, do subtítulo, né? Feminicídio, mas se a gente não continua essa vigilância de que fala João, não só a imprensa, nós, sociedade civil, né? A vigilância, a pressão, acredito que pouco ou nada vai ser modificado, né? Exato. O que é que nós, sociedade civil, por exemplo, devemos fazer para fiscalizar que essa inclusão não seja meramente uma questão semântica, né? Uma questão de inclusão de um nome, por exemplo. Eu acho que mais do que fiscalizar, a gente tem que procurar se conscientizar e conscientizar quem está à nossa volta, né? Acho que tentar sempre romper as bolhas, não adianta a gente estar conversando sempre com as mesmas pessoas que pensam iguais a nós, né? Mas conscientizar por que é que essas mulheres estão morrendo ou por que é que essas mulheres estão sendo estupradas, né? O que é que significa? A gente ainda tem aí a configuração de um crime onde o agente, né, o agressor, enxerga aquela mulher como um objeto, né? Ainda existe aquela relação patriarcal e de subordinação e dominação. Ideia, né, da homem. Personalidade sendo justificativa, né? Exatamente. Então eu acho que como sociedade civil a gente tem que fiscalizar sim, mas antes disso eu acho que a luta começa dentro de casa, nos grupos de amigos, no ambiente de trabalho. Acredito que o papel da sociedade, além de ficar em cima do poder público fiscalizando e cobrando, também tem que ser romper essas bolhas e levar essas discussões sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher nos lugares que a gente ocupar. Antes de começar o programa, vocês estavam falando, desculpa, acho que sobre os procedimentos que vão além dessa inclusão, né? Acho que é bem interessante, Adriana, a gente reforçar o seguinte: a conquista da igualdade jurídica, de novas leis, isso é importantíssimo. O Brasil conta com um arcabouço jurídico e com um conjunto de leis de proteção das mulheres que é referência para o mundo. Mas a gente precisa ir para além deste arcabouço jurídico. A gente precisa de igualdade na vida. Não se modifica uma cultura machista, racista, apenas por decreto. Então, para além desta conquista jurídica, a gente precisa avançar. E hoje, o que a gente tem assistido é uma regressão profunda de valores. O que a gente tem assistido é uma crise, tanto do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista econômico, que define, inclusive, muito dos comportamentos que a gente tem. A gente tem uma mídia que deforma, assim, que trata a mulher como objeto. Isso tudo não se resolve apenas com a conquista de uma legislação. Então é muito importante que a gente faça esse enfrentamento, sim, dentro de casa, na sociedade, na política. Então eu acho que não dá pra gente responsabilizar a política. Eu acho que a política é parte desta crise de valores que a gente tem enfrentado na sociedade. Adriana, pegando o gancho, para não deixar passar, o mesmo governador que Paulo inclui a palavra feminicídio é um governador que fechou os dados em relação à segurança pública em Pernambuco. Exatamente. Então, há uma contradição. Isso é preciso ser exposto. Eu fico muito feliz, nem sabia dessa informação, mas há um contrassenso. Hoje, em Pernambuco, Paulo Câmara diz que não pode, não é aberto. A gente não sabe quem morreu, onde morreu, qual foi a cor, motivação, a rua, a hora, a circunstância. E quem fechou foi esse governador. Então, a gente precisa fazer sempre essa ressalva. Feliz que se coloque isso, feliz, mas vamos lutar para que ele abra os dados da violência em Pernambuco. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido, porque para você começar a resolver um problema, você tem que pôr luz. Isso
esse avanço de hoje, eu fiquei muito feliz. Porque é uma maneira de dizer, ó, a gente tem um problema aqui, e grave. Mas ao mesmo tempo, um problema gigantesco, que são as vítimas de homicídio, e a gente não sabe. O governador sentou em cima. Ô João, como é que tu vê? Além dessa falta de transparência completa. Completa. Né? Esse contrassenso a gente de se tem colocar apenas, um termo e apenas números absolutos. Eles dão uma justificativa técnica que não existe. Sim. O mesmo grupo político que abriu, o governador Eduardo Campos, foi quem abriu isso. Sim. Depois de uma pressão gigantesca da sociedade civil, da imprensa, ele abriu. E a gente tem um retrocesso. E seria uma orientação do próprio Pacto pela Vida, que ainda existe, entre aspas. Eu queria que tu fizesse essa análise, aproveitando. Mas um dos Como pilares... é que a mulher está sendo protegida ou desprotegida dentro do Pacto? Ainda tem alguma política? O Pacto teve câmaras técnicas específicas na montagem do Pacto pela Vida. Inclusive, a questão de morte de mulheres foi uma câmara específica. O que eu estou salientando é o seguinte: a gente não avança nas questões de segurança pública, e aí inclui tudo, sem transparência. Onde deu certo no mundo, há transparência. Onde deu certo. Então, é um esconderijo, um subterfúgio técnico para esconder uma falência total das políticas públicas em relação a isso. Sim, sem dúvida. Então, o que Inamara falou da questão da legislação é importante, mas é importante que esse arcabouço das organizações e da ponta da prefeitura e do governo estejam linkadas para que a legislação seja executada. Então a gente não adianta ter uma legislação moderna se a gente tem abrigos sucateados, se a gente só tem 4 centros. Que não é o caso do Recife. Não, estou dizendo de uma maneira geral, né? Mas ainda é muito frágil a rede. No Recife nós temos uma rede de atendimento às mulheres que é uma referência no país. Não, eu não estou... Então a gente conta com um serviço de excelência, com uma equipe extremamente comprometida. Eu acho que a gente precisa tratar das estatísticas da violência no Recife, tentando entender o que é isso. Houve, entre 2003 e 2013, um decréscimo gigantesco no que diz respeito ao número de assassinatos de mulheres. Chegou a ser, na cidade do Recife, um decréscimo de 64%. A gente assiste, que ano? Segundo o mapa da violência, nós temos de 2003 a 2013, nós tivemos um decréscimo de 64% de homicídios de mulheres. A gente vivencia nos últimos anos um acréscimo da violência, sim, e me assusta, inclusive, um dado que eu acho que é bastante preocupante. Antes, a grande maioria das mulheres, elas enfrentavam a violência dentro de casa. 70% dos casos de violência eram sofridos dentro de casa e eram os agressores, os maridos, ex-maridos, etc. e tal. Hoje a gente tem uma situação em que a mulher enfrenta essa violência fora do espaço doméstico. Sem dúvida. Esse dado aí é de 50%. Né, e a gente tem hoje, assim, o que a gente está colocando hoje aqui em relação a esse decreto e essa conquista é justamente para, a partir das estatísticas e do protocolo do feminicídio, você ter o aprimoramento das políticas públicas. Eu concordo com você que precisa ter transparência, mas a gente está comemorando aqui um ato que é muito positivo no que diz respeito ao enfrentamento da violência. Deixa eu entrar aqui, em relação só um minuto. Deixa eu só entrar com uma pergunta que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. A pergunta eu vou endereçar para a Madalena. Um ouvinte chamado Wellington Luz quer alguma explicação, se é que a gente pode ter, por que a maioria dos casos de feminicídio é arquivado em Pernambuco, é arquivado no Brasil? Porque faltava legislação ou não? É falta política mesmo? Então, essa pergunta dele tem a ver com um comentário que eu ia tentar colocar aqui também. Nesse ponto da transparência. A gente utiliza muito o canal do acesso à informação, da lei de acesso à informação, das instituições aqui do Estado, né? E quando a gente perguntou ao MP, em 2 anos... Ministério Público. De 2015 para cá, que 2015 é o ano da lei do feminicídio, quantas denúncias o Ministério Público apresentou com essa qualificadora feminicídio? Resposta, 148. Quando a gente pergunta ao Tribunal de Justiça quantos processos existem com essa qualificadora do feminicídio correndo, a resposta foi 28. A diferença é gritante. A que se deve essa diferença? Exato. Uma das explicações, uma pode ser
uma desorganização, que é uma coisa grave, né? Dentro das instituições aqui do Estado. Mas também pode acontecer que um promotor entende que é feminicídio, faz a denúncia, quando chega no juiz, na hora dele manter ou não a classificação daquele crime, que é o que vai acontecer agora, está acontecendo no caso de Mirella, né, a fisioterapeuta, o juiz pode entender, não, o promotor disse aqui, fez a denúncia que era feminicídio, mas não acho que ela morreu em razão do sexo feminino. Esse é um dos principais motivos que eu acredito que realmente a gente ainda tenha como principal obstáculo. Porque a lei, apesar dela ter sido um avanço, ela ainda é muito vaga. Entende? O que pode ser uma morte em razão da condição do gênero feminino, para mim, pode não ser para um juiz ou uma juíza que vai se deparar com aquele caso. Vai depender de uma interpretação. A gente tem uma fragilidade... Desculpa. E é aí que entra tanto o protocolo latino-americano, que vai ajudar esses atores do sistema de justiça e defesa social como um todo. Esse protocolo, Pernambuco é signatário. Exatamente. Há 2 semanas atrás... O que é que indica esse protocolo? Exatamente. Esse protocolo é um protocolo latino-americano que vai guiar essas investigações do feminicídio aqui no Estado, né? O protocolo, junto com as diretrizes nacionais de investigação de crimes de feminicídio, né? Porque é justamente para incluir, inclusive, capacitação, formação e sensibilização dos atores, né? Juízes, promotores, delegados. Seria, em resumo, um passo a passo da investigação. Exatamente. Um passo a passo do processo. Como identificar por que aquilo é um feminicídio. Então, respondendo, é o Wellington? Wellington, isso. Respondendo ao Wellington, eu vejo como principal obstáculo isso. Apesar da lei dizer o que quando é feminicídio, ainda cai muito para o subjetivo... Da interpretação. João, desculpa, a gente tem um problema que aí é geral. Um problema da investigação. Então, se você pegar o percentual de inquéritos remetidos sem autoria, e aí engloba tudo. Sem autoria, sem responsabilidade. Sem autoria, porque a polícia sucateada, a polícia não consegue identificar quem, assim, não tem o mínimo indício. Inclusive tem gente que morre e as pessoas, o Estado nem sabe que morreu. Eu lembro que em 2006, se eu não me engano, eu fiz um caderno muito grande no Jornal do Comércio com outro amigo e a gente mapeou, fora esses que a polícia registra, sabe? Tem gente que morre e isso não está computado. Então é como se fosse um novo desaparecido. Sim. As pessoas não sabem. Então há uma fragilidade do sistema. E acredito que em relação ao feminicídio é pior ainda, por tudo isso que ela colocou. Sem dúvida. Só colocando, quando eu falei de sucateamento, eu não estava me referindo especificamente ao Centro Clarice Lispector, nada. O que eu estou dizendo é, historicamente há uma rede frágil em relação a isso. No Estado inteiro. Eu acho, se eu não me engano, a gente tem 4... No país inteiro. No país. A gente só tem 4, se eu não me engano, até 2015, eu não sei se... 4 centros em Pernambuco, não é isso? Quantas casas-abrigo tem no Recife? Uma casa-abrigo no Recife, então, sendo que não... É uma casa-abrigo. Quando eu falo desse problema, que é evidente que tem que ter uma legislação, mas a gente tem uma casa-abrigo no Recife. Então, tá falando aqui que é um centro de referência, mas às vezes não tem escala. Falou do Compaz, o Compaz eu conheço o Compaz, conheço quem faz a gestão do Compaz, pessoa super séria, mas não tem escala. Não tem escala. O que é que tu quer dizer não tem escala, João? Não tem condição de atender um grupo muito específico, que é importante. Funciona muito mais como um laboratório. E você precisa reproduzir isso para política pública eficiente. Deixa eu colocar só um dado aqui que eu acho que é importante. Eu vou te fazer uma pergunta que entra aí. O que é que a mulher em Pernambuco e no Recife, né, que é por onde você pode responder, pode contar como apoio em caso de violência? Pois muito bem. Eu repito aqui um pouquinho a história dos nossos serviços. A gente conta com o Centro Clarice Lispector, que é um centro municipal, e lá, desde do registro do boletim de ocorrência até o atendimento psicossocial, tem grupos de mulheres que fazem terapia, etc e tal, e são acompanhadas. Nós temos, inclusive, atendendo mulheres que nem são as mulheres do Recife, porque falta
outros centros, Sim. na condição do Clarice Lispector, em cidades da região metropolitana, a gente acaba atendendo. E como é até que mulheres... funciona esse É serviço? importante que esses abrigos também, as pessoas não sejam atendidas, as pessoas da cidade, né? De cidades. Por isso que é importante essa não, lei. é assim, deixa eu tentar explicar. Uma coisa é o registro, o atendimento à mulher que é vítima de violência, outra coisa é o abrigamento Sim. Isso seria desta a porta mulher. de Isso entrada. é, exatamente. A porta, né? Sim. Então, como porta de entrada no Recife, nós temos primeiro um serviço que é o 0800, o Liga Mulher, que é o 0800 281 0107. E por ali você consegue ter toda a orientação e informação para onde se encaminhar. Nós contamos para os casos de violências, particularmente de violência sexual, nós contamos no Hospital da Mulher com um centro de referência para isso e também com o ambulatório LBT, para as mulheres lésbicas, bissexuais e trans, que funciona, tem aqui o número do telefone, o 2011 1118, que é um importante serviço. Temos também aí o Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago, que fica lá no Pina Brasília Teimosa, e mais 2 equipes, uma no Compaz Cordeiro, uma no Compaz do Alto Santa Terezinha, que funciona, João. Hoje a gente está atendendo e fazendo atendimento tanto jurídico quanto psicossocial, vez por outra, inclusive, nós temos o encaminhamento. Faz pouco tempo que a nossa equipe passou a funcionar. Isso, sim. Nós temos uma sala da Secretaria da Mulher que presta esse atendimento jurídico e psicossocial para as mulheres que que são vítimas da violência doméstica, sexista, enfim. Então, esses são serviços que a gente dispõe para além de campanhas, cursos, etc. e tal, em outras áreas que ajudam, inclusive nessa ideia do empoderamento feminino, da autonomia e tal. Agora, eu queria chamar a atenção do seguinte: os serviços, os organismos de políticas para as mulheres é uma coisa absolutamente recente. Nós tivemos essa conquista a partir da Constituição de 88 e é muito resultado e fruto dessa luta dos movimentos feministas. Então a gente trabalha muito em parceria com essa. Então nós abraçamos iniciativas feitas do Meu Recife e outros coletivos de jovens e coletivos feministas, porque a gente tem a clareza de que nós vivemos numa sociedade machista. E muitas vezes os operadores das políticas, não se trata apenas do governador, do prefeito, da secretária que está lá, mas a gente está falando de quem está na ponta, muitas vezes não resolve, não compreende aquela lei e por isso precisa ser formado, precisa ser capacitado para que aquele atendimento funcione. Então é muito importante que haja transformação jurídica, que a gente tenha a garantia na lei. E, por exemplo, nós contamos com o programa Maria da Penha Vai à Escola, hoje atendendo 1.500 alunos na rede municipal do Recife. É uma questão de educação e a gente precisa que as pessoas compreendam essa política. Não dá para a gente pensar apenas que essa legislação vai dar conta. Então, existe uma barreira. Por exemplo, existe uma barreira quando a mulher vai a uma delegacia registrar queixa. Muitas vezes, quem está lá, a equipe que está de plantão, nem não sempre quer enquadrar como Maria da Penha, nem sempre quer dispor de uma medida protetiva. Então, isso é uma barreira, não é um problema da lei, é um problema da cultura machista que a gente enfrenta na realização desse serviço. Gente, a gente está quase finalizando, mas eu ainda vou fazer uma pergunta para os três, é a mesma pergunta e eu queria que vocês, se desse resumidamente, me respondessem. Voltando àquela questão de que não adianta, e entrando novamente também no que vocês estavam falando agora, não adianta a lei, legislação temos, contamos agora com com um novo decreto, não é lei ainda, mas é decreto, né, para a inclusão do termo feminicídio, mas ainda é muito pouco. Ainda é pouco aparato de apoio, ainda é pouco aparato de polícia, de políticas públicas. Todas nós mulheres, sofremos violência sempre aqui no estado. E eu vou falar do estado porque estamos aqui, mas no Brasil também. O que é que, por exemplo, o Meu Recife pode ou vai fazer como segundo passo agora? O primeiro foi conseguir, em relação ao poder estadual, foi conseguir a inclusão do termo. Qual é o segundo passo de mobilização, Madalena? O Meu Recife, ele trabalha para aproximar o cidadão da vida política da cidade, né? Então a gente quer continuar monitorando as casas legislativas, tanto a Câmara Municipal quanto a Assembleia do Estado, para, verificando uma oportunidade de mobilização, lançar com a melhor metodologia e estratégia a pauta, lançar uma campanha em cima daquilo. Especificamente no ponto feminicídio, a gente está
está tendo reuniões, né, fazendo reuniões com a equipe para ver qual pode ser o próximo passo de incidência, porque é muito importante para o nosso trabalho a gente trabalhar em consonância com as casas. Não basta somente a gente enxergar o problema, tá faltando isso, vamos fazer isso. Não, a gente gosta sempre de ver o que é que está acontecendo nesses espaços para, a partir da melhor oportunidade, incidir. Agir. João, fiscalizar e cobrar do poder público transparência. Tem várias coisas. A mudança de cultura, né? Assim, e que a política pública também está inserido disso, né? A mudança de cultura, a gente vive num estado patriarcal que tem uma carga histórica, né? Ainda temos o ranço aí da cana-de-açúcar, isso é uma ramificação que você começa a entender por que a gente está nessa. Então a gente tem uma questão cultural e que as pessoas precisam modificar isso. Mas a ponta, assim, a execução que eu ressaltei aqui é muito importante. A gente tem um sistema investigativo completamente frágil. Completamente frágil. A gente tem um quadro de pessoal sem estar preparado. Então isso é política pública incidindo nisso também. A gente tem uma rede que, embora tenha centros de referência aqui, mas é uma rede frágil e pequena, né? A gente tem alguns bons exemplos, mas isso precisa ser ampliado. E a gente precisa fazer, de novo, uma pactuação entre os poderes. Pernambuco abandonou qualquer forma de pactuação. Não tem mágica. Por que os números voltaram a crescer? Evidente que incide alguns fatores. A gente tem a questão da crise brasileira, do desemprego. Mas não é isso só. Então, mas cresceu por uma série de fatores que deixaram de ser feitos. E aí o feminicídio entra nessa soma. Está dentro dessa soma. Então, assim, se abandona políticas que deram resultados e o resultado vai ser esse que a gente está vendo. Uma matança sem fim. Pernambuco é líder dessa matança. Pernambuco é líder no Brasil, hoje. Então, é preciso retomar. É preciso chamar o Ministério Público, chamar o Tribunal de Justiça, o governador chamar a responsabilidade e cobrar das polícias e fazer mecanismo de cobrança que foi deixado de lado. Ele faz a reunião, eu sei que ele faz, mas qual a autoridade política que as polícias estão respeitando o governador? É preciso mandar um recado institucional para as polícias pararem de matar, certo? E aí são várias coisas. E aí é um processo longo. Se a gente pega a curva de homicídios em Pernambuco e do feminicídio, que se morre mais gente, vai morrer mais mulher, né? Sem dúvida. A gente já está com o tempo esgotado, Inamara. Bom, a luta é cotidiana, né, Adriana? E de enfrentamento ao machismo e à misoginia existe uma série de políticas públicas que a gente se empenha, se esforça para dar conta. Mas eu acho que a luta principal tem a ver e é muito mais estrutural do que uma política realizada pela Prefeitura da cidade do Recife. Eu acho que hoje a gente enfrenta uma questão gravíssima. Hoje nós deixamos de ter um ministério que é o Ministério de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós estamos tendo as políticas sociais desmontadas nesse país. Para mim, essa é a principal luta, a principal trincheira de batalha. Eu acho que este governo que está aí, um governo que é ilegítimo, ele é especialmente perverso com as mulheres. Se a gente pegar os 22% de desemprego nas famílias brasileiras, a gente vai perceber que as mulheres são especialmente atingidas nesse processo de crise, de precarização do trabalho, de pobreza, e isso tem uma questão da violência que se acirra, que se aumenta. Eu acho que a luta é de todo o povo brasileiro para a gente enfrentar, sair dessa crise política, e eu acho que então a luta das mulheres pode ser inclusive o sopro de esperança para a gente se organizar, para a gente levantar o povo brasileiro para o enfrentamento das questões que estão aí. Eu não vejo outra forma. Eu acho que não são coisas pontuais, não são políticas aqui pontuais que irão dar conta do tamanho do problema que a gente enfrenta hoje no país e que as mulheres brasileiras são sacrificadas. Então vamos à luta, fora Temer. Eu acho que a gente tem mais que brigar por uma nova sociedade, um país mais justo para homens e mulheres, e eu acho que a gente e o movimento de mulheres tem uma parcela de responsabilidade nisso, e eu acho que consegue se organizar e dar o seu recado. Então, vamos à luta. Eu ainda continuo com você
vocês três nas nossas redes sociais, porque o tempo é pouco para tanta discussão e discussão urgente. O programa Fora da Curva desta segunda-feira, 4 de setembro, vai ficando por aqui. Agradeço muitíssimo a vocês, Inamara, Madalena, João, muito obrigada. Já avisei que eu vou prender vocês três aqui, então, ouvintes, aproveitem esse momento. A equipe de hoje foi formada por mim, Adriana Santana, com produção de Ed Rodrigues e Ana Veloso. Nas redes sociais tivemos Mirela Lima, Vitor Aguiar, é isso? Isso, os dois. Na técnica, Marco Antônio. No estúdio, hoje a gente conta também com a presença de Giovana Mesquita e Sheila Borges, que são professoras de comunicação da UFPE no campus Caruaru, com estudantes do laboratório da agência Aveloz, que estiveram aqui conosco, conhecendo a rádio, conhecendo o programa. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, que vai discutir outro tema igualmente urgente, que é a especulação imobiliária na Vila Naval. Imperdível o programa de amanhã. O Fora da Curva de hoje vai ser reprisado às 10 da noite e já está disponível no facebook.com/programa Fora da Curva e também no nosso canal no YouTube. Um minutinho de terminar, eu queria dar um recado para quem defende a privatização da universidade pública. Gente, vamos ocupar as ondas da rádio para defender a universalização do ensino gratuito, público e de qualidade, até para vocês terem melhor embasamento e não desperdiçarem uma concessão pública, como é uma emissora de rádio, com tanta falta de informação e de serviço. Convido vocês a uma visita ao UFPE para verificar o que o sistema de cotas representa para o Brasil. Boa tarde e boa semana para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.